paz do nosso Mestre Jesus conosco, à vontade de estarmos aqui para mais uma noite de palestra, depois desse feriadão prolongado, né? Esse feriadão prolongado, e é muito bom vocês estarem aqui presentes, né? É sinal que a gente quer estudar com o nosso amigo aqui, o Guilherme. O Guilherme hoje vai falar sobre a providência divina, e a gente dá as boas-vindas a ele, tá? E eu estou vendo nenhum rostinho, alguém chegando novo na casa, não estou vendo nenhum rostinho novo no meu conhecimento, né? Mas mesmo assim, se alguém ainda quiser tirar alguma dúvida, qualquer um dos trabalhadores da nossa casa, eu tenho o maior prazer de poder estar conversando, melhorou agora? Conversando com vocês, tá? Nós vamos ler o livro de preparação que a Fonte Viva pelo Espírito Emmanuel, o nosso Chico Xavier, que é Glorifiquemos. Então, ora, ao nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio: bendito seja o malho que me deu a forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no parraço, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luzia formosa, no templo asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradecemos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é a maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja nosso Pai glorificado para sempre. Então nós vamos agora fazer a nossa oração. Eu convido a todos, juntemos o nosso pensamento, uma mesma direção, do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, da nossa mãe tão querida, dos mentores da nossa casa, agradecendo primeiramente pela oportunidade de aqui estarmos, para aqueles irmãos que vieram aqui preparar o nosso ambiente, para que encontremos essa paz, essa harmonia aqui presente, e pela nossa vontade de aqui estarmos para o estudo. O nosso irmão vai apresentar para a gente sobre esse tema Providência Divina. Que nós tenhamos as nossas mentes, nossos corações abertos para recebermos aqui as informações que Ele vai trazer e que possamos fazer dessas informações, desses esclarecimentos, um bom uso na nossa vida, na nossa caminhada, nesse caminho certo que nos leva ao Pai, que nos pede sempre que a gente esteja no caminho do bem, do amor, da verdade e da justiça, que façamos bom proveito e saímos daqui muito melhor do que chegamos. Também pedimos pelos nossos irmãos desencarnados que aqui estão e aqueles outros que estão nas nossas telas mentais, que a gente possa também auxiliar cada um deles com a nosso exemplo e convívio com eles. Então, Senhor, abençoe a nossa noite e com o nosso irmão Guilherme, possa ter a palavra amiga, consoladora para cada um de nós. Muito obrigado, então, Senhor, e fique conosco. Graças a Deus. Eu vou passar a palavra para o Guilherme. O Guilherme pediu para fazer sentado. Ele está com certa dificuldade, tá? Fique à vontade, Guilherme. Muito bem. Amigas e amigos, bem, boa noite, muita paz, muita alegria.
em especial para mim, porque eu estava comentando com o nosso companheiro que tem participado dessa casa desde quando eu era lá num condomínio ali na Barra da Tijuca, uma escola, e depois acompanhei quando veio para cá, era a casa até do Kennel Club, né? Meu clube, e entretanto acabei perdendo contato após a pandemia, até ser pescado por ele. Obrigado, foi sempre uma alegria estar aqui, e uma oportunidade que jamais devemos desconsiderar. Eu vou iniciar a nossa reflexão lembrando uma passagem que ocorreu com João Batista. Bem sabemos que João Batista foi o grande precursor do Senhor, o último dos profetas, como ele mesmo afirmava, e o último e maior dos profetas. A sua vinda foi prevista no Velho Testamento. Se nós abrirmos o Velho Testamento no livro de Malaquias, é o último livro. Malaquias viveu 400 anos antes de Cristo, época que o povo israelita tinha retornado no exílio da Babilônia. Então era um período bastante difícil de reconstrução do templo. O povo estava muito desanimado, porque aguardava o Messias e só vinha sofrimento. E foi a época então que surgiu Malaquias. Hoje você gosta muito dele porque ele fez referência à necessidade do dízimo, mas eu acho que a mais importante visão que Malaquias trouxe, ele encerrou assim o Velho Testamento: eis que vos enviarei Elias antes do dia do Senhor. O dia do Senhor é a vinda do Messias. E a promessa de que Elias seria o grande preparador, desbravador das veredas. E nós sabemos que ele reencarnaria, segundo a visão espírita, na personalidade de João Batista, filho de Zacarias, um profeta, um sacerdote do templo, com Isabel, que era parente de Maria. Aliás, é a única referência à reencarnação de forma literal que nós encontramos no Evangelho. E nós vamos comentá-la, essa passagem, um pouco mais adiante. Ele, em determinado momento, por volta aí do ano 28, ele deu início ao seu ministério público, fazendo a sua pregação. Reparem, a diferença entre o Velho Testamento, final do Velho Testamento, e o início do Novo com o Evangelho, 400 anos, porque Malaquias viveu cerca de 400 anos antes. Nesse período de 400 anos, parece que as vozes do céu se emudeceram, porque o povo israelita estava acostumado a receber aqueles profetas maravilhosos, mas de repente as vozes se calaram. Foi claro que ainda existia mediunidade, que era muito comum, mas um grande profeta, com o perfil daqueles que nós conhecemos e estão registrados no Velho Testamento, não. Então o povo aguardava essa voz. E quando João começou o seu ministério, a sua voz se espalhou. E, principalmente, o pessoal que morava na região do sul da Judéia, ali na região de Jerusalém, começou a seguir a João. João teve muitos e muitos seguidores. Ele realizava até um batismo, que na verdade era um simbolismo, porque ele entendia que a criatura, para entender os ensinamentos que viriam ser trazidos por Jesus, precisava mudar um pouco o modelo mental para aceitar aquelas lições. O que aconteceu com Paulo? Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco. Ele precisou de 6 anos
para mudar a sua mente, o seu modelo mental e iniciar a pregação do Evangelho. E nós, se nós temos o Evangelho hoje, estamos aqui reunidos, devemos certamente ao apóstolo Paulo. Mas esse João Batista, essa personalidade, era o Elias encarnado, como a doutrina espírita nos esclarece. É interessante que até os sacerdotes de Jerusalém ficaram interessados e foram até onde ele realizava esse batismo, e hoje existem 2 locais, mas o mais coerente seria uma região ali onde o Mar Morto, o Rio Jordão quase encontra o Mar Morto, uma região além do Jordão, é Transjordânia, nessa região de Betabara. Eles mandaram uma série de sacerdotes para irem questionar a João Batista. E aí perguntaram logo de cara: você é Elias? O que João Batista ia responder? Que era Elias? Não sou Elias. Se tivesse perguntado: você é o Espírito que se utilizou da personalidade de Elias, seria assim. Mas como a pergunta foi direcionada: você é Elias? Ele, claro, isso que estou falando se encontra no Evangelho, gente. Normalmente eu não utilizo nem fontes mediúnicas, só o Evangelho. Eventualmente utilizo, mas faço referência. Então tudo que eu falar está pautado no Evangelho. Tu é Elias? Não. Tu é o Messias? Também não. Pior ainda, não sou. E aí eles chegaram para João Batista: então quem tu és? E aí veja a resposta dele, o que mostra a sua grande virtude, que era a humildade. Eu sou a voz que prega no deserto. Eu sou a voz que prega no deserto. Então, esse homem austero, evidentemente, ele era o Elias reencarnado. Elias viveu 800 anos antes de Cristo. Os profetas, eles eram os fiscais da ligação daquele povo com Deus. Então, eles não tinham nem colocação em qualquer governança, porque se eles tivessem que criticar um rei, eles criticavam, e foi o que Elias fez, porque o rei Acabe estava adorando ídolos, mas nunca foi boa política criticar rei, né? Bem sabia. Tanto que Elias criticou o rei, que estava induzido por sua esposa Jezabel, e fugiu, porque senão seria morto, porque nunca foi bom você criticar rei. Mas ele tinha esse espírito, e esse espírito de profeta fez com que ele acabasse criticando o rei da época da Galileia, daquela região, que foi Herodes Antipas. E por que João Batista estava criticando a Herodes Antipas? Porque ele estava convivendo com a esposa do seu irmão. Então, aquela veia do profeta, que era o guardião, parece que ele se representou em João Batista, e ele foi duro com Herodes Antipas, e não deu outra. Acabou preso. Ele foi levado para uma fortaleza chamada Fortaleza de Maqueronte, ficava na costa leste, costa leste do Mar Morto. Era uma fortaleza utilizada como se fosse uma primeira proteção a Jerusalém. Dessa fortaleza dava-se ver até a fumaça que subia daqueles sacrifícios que eram realizados aos animais. E ele ficou preso num calabouço dessa fortaleza, que era bastante difícil. Então ele estava numa provação. Dias quentíssimos, por outro lado, noites
frias. Imaginem o que é um calabouço daquela fortaleza de Maqueronte, né? Deve ser algo terrível. Mas Herodes Antipas, por outro lado, ele era muito esperto. Ele sabia que João Batista tinha muitos discípulos. Gente, ainda hoje, para vocês terem uma ideia, existem comunidades cristãs no Iraque, no Irã, que entendem, são cristãos, que João Batista era superior a Jesus, porque João Batista batizou a Jesus. Então esses seguidores, eles nem desapareceram, ainda existem. E João Batista, então, se encontrava em provação, e Herodes Antipas ficou com medo dessa popularidade de João. Ele ficou com medo, daqui a pouco vão fazer alguma manifestação, vamos criar problema, eu não queria, e ele não queria mais problema na sua vida, só faltava mais esse. E aí ele resolveu proporcionar algum benefício para João Batista. Naquela época, gente, não tinha tornozeleira eletrônica, não tinha, nem sabia o que era isso. Também não tinha cela para nível superior, também não tinha nada disso. Então, o que poderia ser possível conceder a João? Ele receber os seus discípulos. Nós sabemos que a amizade é importante, principalmente nos momentos difíceis. E João Batista estava num momento muito difícil. Ele ficou preso cerca de 9 meses, até ser morto, degolado. E, evidentemente, esses discípulos, e como eu falei, essa linhagem continua até hoje, esses discípulos vinham lhe trazer o conforto, evidentemente, da amizade, no momento de prova, mas também informações sobre Jesus. Porque João Batista estava interessado, o que estava acontecendo, porque ele batizara a Jesus, né? Depois Jesus passou aqueles 40 dias sendo tentado no deserto, enfim, até Jesus teve que colocar a sua cabeça também a estabelecer as suas prioridades, porque ele foi tentado ali a ser um Messias diferente. Ele foi tentado, por exemplo, a ser um Messias que transformasse pedras em pães. Gente, se Jesus, como ele multiplicou, e hoje nós vamos falar da multiplicação dos peixes e dos pães, se ele fizesse isso, ele seria reconhecido como Messias no primeiro momento. Ou, por exemplo, se atirar do pináculo do templo para que os espíritos o sustentassem, mas não era para esse tipo de Messias que ele viera. Ele rechaçou isso, essas ideias, esses pensamentos que provavelmente surgiram, né, na sua mente, na sua personalidade, e você ser um Messias, não, ele tinha que ser um Messias servo, como o profeta Isaías bem esclareceu e previu. Quando vocês leem as profecias de Isaías, que viu 800 anos antes sobre Jesus, é impressionante. Era o servo sofredor, aquele que estava ajudando. E João Batista, ouvindo as notícias que lhes eram trazidas por esses discípulos. Entretanto, vamos lembrar, ele estava em provação. E naquele momento, aquelas referências de que Jesus estava junto com, era bem a figura do servo sofredor, junto com aqueles necessitados, até com aqueles que eram preconceituados, com aqueles pecadores que queriam se renovar. Lembraram até que Jesus se apresentou por primeira vez para uma ex-pecadora, né? A grande notícia trazida
a humanidade foi feita por uma ex-pecadora. Isso não caiu bem ainda naquele espírito que era o grande profeta israelita. E aí começou a surgir dentro dele algo que surge dentro de nós quando a situação difícil acontece, quando a prova acontece, ou a expiação acontece. A dúvida. É como um vírus. O vírus é a coisa que mais se fala hoje em dia, né? Como se fosse um vírus. E aquilo foi se desenvolvendo dentro dele. E João Batista começou a ficar preocupado, porque senão você fica tomado pela dúvida, você fica preso, você fica sem ação. Então ele estava preocupado. E aí resolveu fazer o seguinte: pediu, quando recebeu a visita de seus discípulos, que 2 deles fossem até a Galileia, onde se encontrava o Senhor, para lhe perguntar se Jesus era mesmo o Messias. Porque ele estava em dúvida. E é natural, porque a dúvida surge não quando o sol está brilhando, quando o céu está azul, quando estamos sem dificuldades, tudo está bem, tudo está fluindo bem, surge a necessidade e ficamos até de mal com Deus. E ele estava em provação. E esses 2 discípulos, repito novamente, isso tudo encontra-se nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Quando eles desceram, se encontraram com Jesus e colocaram: olha, João está pedindo para que você confirme se você é mesmo o Messias. Jesus só se declararia Messias para um pequeno grupo, para Pedro, tempos depois. Ele não queria criar mais turbulências, porque os israelitas esperavam outro tipo de Messias, um Messias sacerdote, um Messias general, não um Messias servo. Mas Jesus teve evidentemente, por sua própria condição, uma reflexão muito importante, porque ele sabia que se ele falasse eu sou o Messias, ou eu não sou o Messias, aqueles 2 homens seriam apenas mensageiros. Olha, ele falou que ele é, ou ele falou que ele não é. As dúvidas continuariam com João. Então o que Jesus fez? Pediu para que esses 2 homens convivessem com ele e eles tivessem a sua própria opinião, para que assim eles tivessem muito mais veracidade na resposta, e isso iria aplacar as dúvidas de João Batista. Esses 2 homens começaram a conviver com Jesus, e aí realmente, evidentemente, se aperceberam logo que ele estava tratando com o Messias, e chegaram a Jesus e lhe colocaram: olha, já temos a nossa certeza. E aí eles se despediram, e nessa despedida Jesus nos trouxe uma bem-aventurança que é muito importante. Encontramos as bem-aventuranças, que é a felicidade, na introdução do Sermão da Montanha, em outras passagens tem outras bem-aventuranças. Encontramos também 7 bem-aventuranças no Apocalipse, em vários lugares. Mas essa eu acho que é fundamental. Ele colocou o seguinte: bem-aventurados também são os que não duvidam de mim. Então, bem-aventurados são aqueles que não duvidam de mim. Trazendo para as nossas reflexões esse acontecimento de João Batista, é muito importante.
porque nós também estamos em situações de prova, expiação, nos surge a dúvida, e evidentemente seremos sempre bem-aventurados se não duvidarmos do Senhor. Jesus fez algumas promessas. Se nós não duvidamos, nós temos que acreditar nas suas promessas. Ele fez algumas, mas gostaria de me centrar em 3. A primeira, uma que nós encontramos até no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, Cristo Consolador. Jesus fez o famoso convite, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, deprimidos, ansiosos, preocupados, né? Que eu vos aliviarei. Essa é uma promessa. Quem vem, quem decide, através do seu livre-arbítrio, tenha certeza que será aliviado. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aí poderíamos refletir, não, mas que nos alivia, será que é retirar nossas cruzes? Não, porque aí ele carregou a dele por centenas de metros, claro, uma cruz material. As nossas são cruzes espirituais, a carregamos há séculos, né? Vaidade, orgulho, egoísmo. Então, somos nós que temos que carregar, ninguém vai. E não, eu acho que não existe a cruz de isopor também. Não sei, alguém pode achar que tem cruz de isopor, mas eu acho que ninguém acha que a sua cruz é de isopor, né? Todo mundo tem a sua cruz até no peso adequado às suas capacidades. Os espíritos são muito benevolentes com isso, eles cuidam bem para que aquilo que nós nos compromissamos no mundo espiritual, nós vamos conseguir cumprir. Claro que pedimos, insistimos, e quando aqui chegamos, recebemos, reclamamos, né? Mas foi você mesmo que pediu e agora está reclamando essa cruz? Tem que carregar. Então não é bem o alívio da cruz, embora saibamos pela doutrina que até esse fatalismo, que é fatal, essa é a única fatalidade que a doutrina nos apresenta, é aquilo que comprometemos no mundo espiritual e chegamos aqui com o nosso planejamento, e aí nós vamos ter que passar. Mas o Espírito Emmanuel comenta que pelo nosso proceder, muitas vezes, quando chega o cobrador divino com aquelas notas fiscais do nosso passado, né? Aquele montão de dívida, ele fala que esse cobrador divino faz uma avaliação, muitas vezes essa dívida é adiada. Esse homem está trabalhando ali, essa pessoa está trabalhando, essa mulher, vamos adiar isso aí. Ou então, vamos reduzir essa dívida. Você está reparando com amor, não precisa vir a dor, vai reparar com amor. E muitas vezes também até cancelada. Então não é nem tão fatal quanto nós imaginamos, não é tão fatal quanto nós imaginamos nessa condição. Mas o que seriam então esses sobrepesos? Porque a cruz nós temos que carregar, ela é nossa, mas nós adoramos incorporar também sobrepesos às nossas cruzes. Então é o sobrepeso da reclamação excessiva, é o sobrepeso muitas vezes das preocupações excessivas. Eu gosto de falar muito isso porque eu me encaixo assim, uma luva, né? Você sabe, quando você fala, o primeiro a escutar e a sentir sou eu mesmo, né? Eu falo aquilo que eu preciso também ouvir. Então é a preocupação excessiva, muitas vezes as nossas dúvidas, né? As dúvidas também criam sobrepeso.
Então, quando nós aqui chegamos, por exemplo, nós temos a certeza que sairemos daqui aliviados. Temos a certeza. Não tenham dúvida com relação a isso. É promessa do Senhor. Promessa do Senhor. Entretanto, que esse convite, ele é agregado a uma proposta de trabalho. Esse que é a segunda etapa. Porque a primeira etapa é o alívio. Vinde a mim que eu vos aliviarei. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Descanso não é bem aquilo que nós conhecemos como descanso aqui na terra, né? Descanso é uma palavra bíblica, aquilo que Jeová prometeu ao povo israelita, a Moisés, o descanso. O que cansa o espírito? São as suas inferioridades. Nós só vamos alcançar o descanso quando o nosso espírito estiver amadurecido. Mas para isso nós precisamos aprender. É isso que nós estamos fazendo aqui. E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e alcançareis o descanso. É interessante até que alívio é uma coisa, né? Descanso é outra. É outra coisa. Eu posso estar aliviado, mas não descansado. Então, com a certeza de que nós sairemos daqui aliviados, tem muita gente que não volta, se esquece, né? Ou a situação melhorou, o céu ficou azul, né? Não tem tempestade, né? Mas você não alcança o descanso, que esse é o grande fim, é alcançar o descanso. Mas o alívio nós vamos receber sempre, se aqui estivermos atendendo aquilo que Jesus nos convidou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Isso é promessa. Uma outra promessa que você já deve ter escutado várias vezes assim: olha, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu lá estarei. Eu lá estarei. É promessa. Mas nós que estamos numa casa espírita, temos que nos lembrar de uma outra promessa. Lá na quinta-feira à noite, a famosa ceia pascal, quando seria crucificado na manhã seguinte, na sexta-feira, Jesus prometeu que enviaria um outro Consolador. É promessa do Senhor. É promessa. Um outro. Se há um outro, já existe um. Esse Consolador é Ele mesmo. Está ali no Evangelho. Ele trouxe o Evangelho para a consolação das nossas almas. Está ali. Mas que outro é esse? Ah, é um Consolador para o nosso intelecto. Porque Jesus é o Consolador dos corações de qualquer escola cristã, católica, protestante, espírita. É o Consolador do coração. Mas somente a doutrina espírita traz os esclarecimentos para o nosso intelecto. Nós começamos a entender as leis da vida, as leis morais, reencarnação, enfim, uma doutrina espiritualista sem igual. E só seria cumprida essa promessa através de Allan Kardec, meados do século XIX. E só poderia ser nessa época, porque até esse momento, a época em que aconteceu a codificação da doutrina, sabemos que não havia um entendimento científico daqueles os métodos de experimentação que Kardec utilizou para codificar a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma revelação divina, sim, feita através dos espíritos, mas teve um trabalho enorme do homem, de Allan Kardec,
através da ciência, para poder codificar a doutrina espírita. Ela não veio de sopro divino. Teve o trabalho humano, teve o trabalho genial de Allan Kardec. E a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista sem igual, sem paralelos. Existem outras doutrinas espiritualistas importantes, todas elas também divinas, até mais antigas que a doutrina espírita. Por exemplo, Rosa Cruz é do século XVII, o espírita é do século XIX, mas Allan Kardec procurou trazer os seus postulados em pilares bastante importantes. O primeiro deles, a mediunidade, porque a doutrina espírita foi trazida através da mediunidade, fundamental. Tanto que logo o segundo livro da codificação, o livro 2, Médiuns, importantíssimo, gente. Imagine, no Brasil hoje tem mais de talvez 18 mil centros. Porque você fazer um centro não precisa muita coisa, precisa ter só homens de boa vontade, só isso. Não tem necessidade de sacerdócio, nada, só boa vontade. E todos esses centros, eles evidentemente são diferentes, cada um com as suas regras, mas todos com a mesma essência, com as reuniões mediúnicas, com o esclarecimento da doutrina espírita, onde são atendidos os espíritos dos outros países que não têm essa quantidade de centros que tem a doutrina espírita, e está se irradiando, né? Porque os espíritos vão levando também essa ideia para outros países, os seus filhos acabam também divulgando. Por isso que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Imagine a importância de você saber que quantas criaturas estão internadas aí em hospícios, quando são apenas médiuns. Apenas médiuns. Quantos? Isso é esclarecimento que a doutrina nos traz. Por isso foi um pilar. Não existe doutrina espiritualista, não existe que tenha esse pilar. Por isso nós temos o livro dos médiuns. Outro pilar importante, evidentemente, foi a ciência. Kardec procurou codificar, utilizando metodologias. A verdade não podia variar de espírito para espírito, tinha que ser a mesma verdade. Por isso que teve um trabalho hercúleo de Kardec. Por essa razão deve ter desencarnado tão cedo, portanto, que ele trabalhou para alegar para todos nós essa doutrina maravilhosa. Pautou suas reflexões importantes, e estabelecendo a reencarnação como um pilar da doutrina espírita. A doutrina espírita não inventou a reencarnação, as outras doutrinas espiritualistas conhecem a reencarnação, mas Kardec pontificou. E é interessante, por exemplo, no meados do século XIX, os espíritas na Inglaterra não aceitavam a reencarnação. Dizem até que existia um grande médium chamado Daniel Douglas Hume, ele era conhecido como médium voador na época, talvez um dos maiores médiuns. Ele também não acreditava em reencarnação. Mas aí vem o orgulho, porque para você aceitar a reencarnação, você não pode ser orgulhoso. E naquela época, o Império Inglês dominava o mundo. Então, para promover os seus produtos, existiam feiras internacionais. Hoje você tem televisão, tem todos os meios, como naquela época não, eram eventos. O povo todo se preparava. E na Inglaterra era comum eles trazerem das regiões mais remotas, onde eles dominavam, aqueles povos originais, primitivos. Eles traziam em navios e faziam com que nessas feiras eles
vivessem como nas suas regiões primitivas, originais. E aí, reuniu o grupo, vocês vivam aqui como vocês vivem lá na terra de vocês. Cercavam, aí vinham aquelas pessoas com cartolas, né? Luvas, vendo aquelas pessoas. Nos lembra até assim, quase um zoológico, né? Isso era comum. Sabe quando é que foi a última feira? 1952, não é muito longe. Hoje, a Inglaterra aceita a doutrina espírita, na Inglaterra aceita a reencarnação, mas Kardec foi sempre firme. Mas o que trouxe para ele, evidentemente, os maiores problemas foi ao definir qual era a tradição espiritual que a doutrina espírita iria seguir. Que tradição espiritual é essa que ele vai seguir? E para isso ele se afastou e começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi para San Andrés em 1863 e começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não podia receber interferência de ninguém, porque palpiteiro tinha do outro lado e desse lado aqui também. Tinha os encarnados palpiteiros. Ele tinha que estar sozinho, trazendo a elaboração desse livro. E nós abrimos logo no capítulo 1 desse livro, nos diz que a doutrina espírita segue as tradições judaico-cristãs. Tradições espiritualistas judaico-cristãs. Podia ser uma tradição espiritualista da Índia, como tem várias escolas. Não, a doutrina espírita segue as tradições judaico-cristãs. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, cristianismo, Jesus. E a terceira revelação, a doutrina espírita. Isso é um peso, gente, enorme. Foi a partir do Evangelho que a reação se fez contra Kardec. Nem tanto o Livro dos Espíritos, não entendiam nem o título. Livro dos Espíritos, tá? Depois vem o Livro dos Médiuns, tá? Mas quando você vê o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, coloca a doutrina espírita como aquele consolador prometido pelo Senhor, seguindo as tradições judaico-cristãs, com uma assinatura ali de Santo Agostinho, pela página de Erasto, que relata e exalta esse espírito que fazia parte da codificação. Santo Agostinho esteve sempre junto com Kardec, foi o maior filósofo cristão, viveu aí por volta aí do século IV, V, uma cabeça diferenciada, deixou uma obra vastíssima, mais de 5 milhões de palavras, escreveu sobre tudo, livre-arbítrio, Deus, o que vocês quiserem, ele escreveu. E ele, na minha visão, foi quem mais influenciou Kardec na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que a última obra da doutrina, Kardec tinha que abordar algo sobre a Gênese. É o livro A Gênese. Até para comentar aqueles capítulos, o primeiro capítulo da criação, que é o capítulo mais importante para todas as tradições judaico-cristãs. E a doutrina espírita é a terceira. Então ele tinha que fazer uma abordagem com essa visão da doutrina espírita, daquele capítulo primeiro da criação. É até meio confuso esse capítulo, porque parece que tem dois deuses, Elohim e Jeová. Porque parece que tiveram duas mulheres. Antes da Eva teve a Lilith, teve o Adão, o homem também. Só que essa Lilith se revoltou contra a dominação desse homem. E deu o maior problema. Tanto que na segunda descrição, porque na primeira descrição, o homem e a mulher saíram da terra.
Na segunda descrição, Jeová, Adão e Eva, a Eva nasceu da costela do Adão. Mas a Kardec, na Gênesis, ele faz uma abordagem sobre isso. E eu queria falar algo que é muito importante, que é a providência divina, que Kardec também faz abordagem, ele fala sobre Deus e fala sobre isso na Gênesis. Está baseado naquilo que nós encontramos, esse livro que foi o último escrito por Allan Kardec. Depois teve obras póstumas, mas já não foi assim, de elaboração direta dele. E ele lançou esse livro e fez uma abordagem sobre a providência divina. E foi muito importante, porque a essa época existia, para quem acreditava em Deus, existia dois tipos de adoração. Tinham aqueles que eram teístas. Teísta é aquele que adora a Deus, entendendo a Deus com todos aqueles atributos. E tinha a época também, no século XIX, ainda existem, aqueles que eram deístas. O que é o deísmo? Por isso Kardec, até na Gênesis, ele faz esse estudo. Para os deístas, eles acreditam em Deus. Não acreditamos. Só que Deus cria as criaturas, cria o mundo e deixa bem, agora é com você. Ele não te ajuda, ele não tem participação na vida das criaturas. E Kardec, falando de Deus, ele procurou enfatizar a participação significativa de Deus, a providência divina. Sem Deus não conseguimos nada, gente. Kardec resolveu pontificar essa providência divina. Esse é aquele favor que Deus nos dá, aquela ajuda, mesmo para aqueles que não acreditam nele, ele ajuda. Entretanto, você tem duas chaves que são importantes para você conseguir com que esses recursos que a providência divina te oferta, porque tem pessoas que são ajudadas, a providência divina está batendo a porta, mas ela não abre a porta. Lá no Apocalipse tem uma frase que é muito bonita: eis que estou à porta e bato. Quem ouve a minha voz e abre a sua porta, eu entro e ceio com ela. Tem pessoas... a porta está... Jesus está batendo, você tem que abrir a porta do seu coração. E ele falou que ele entra, ceia não é ficar comendo, não, é relacionamento. Na antiguidade era muito mais que uma comida. Então existem duas chaves para nós acessarmos essa providência divina, e nós vamos buscar no Evangelho, como sempre, quais são essas duas chaves. A primeira chave é você diminuir o seu interesse pessoal, você não buscar o seu, você buscar também, ou preferencialmente, o próximo. Quando você faz isso, você tem acesso a esses recursos muito maiores, inesgotáveis da providência divina. E por essa razão nós vamos lembrar algo que é muito importante, que encontramos no Evangelho, que Jesus realizou 2 multiplicações dos pães e peixes. 2. Não foi uma. Todo mundo pensa que normalmente foi uma, não, foram 2. A primeira para 5.000 pessoas lá perto de Cafarnaum, quer dizer, uma região judaica. Só ela fez essa multiplicação até principalmente para os judeus que estavam ali. Eram mais ou menos 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Ele nem estava pensando nisso, mas o pessoal que eles seguiram Jesus, as multidões seguiam, ele se afastou, ele pegou um barco e começou a singrar
o lago de Genezaré, aí chegou numa praiazinha, parou, a multidão veio seguindo ele pela orla, e quando ele chegou nessa prainha, já estava a multidão lá, milhares de criaturas, e aí ele começou a ensinar, a ajudar, e o tempo foi passando, e aí os apóstolos ficaram preocupados, e mestre, o pessoal vai sentir fome. E aí o mestre resolveu fazer a multiplicação dos pães. Quantos pães vocês têm aí? 5 pães. Vê, procura 5 pães. Jesus multiplicou para 5.000 pessoas. E sobraram ainda 12 cestos. 12 cestos. Isso é a providência divina. Quer mais providência divina que isso? Isso vem direto, né? Daqueles armazéns divinos que nós vamos ter acesso por essas lições que nós estamos expondo aqui para vocês e que nós encontramos no Evangelho. Então, ele fez, e é interessante, quando ele fez isso, o que o povo pensou? Vamos fazê-lo rei. Aí não vamos mais precisar trabalhar no lago, na pescaria, não precisamos mais trabalhar no campo. É só chegar e pedir a Jesus, multiplica aí o pão, está na hora do almoço, do jantar, café da manhã. Se recordem da tentação de transformar pedras em pães? Olha o risco instalado, e Jesus se apercebeu disso, foi embora, deixou até os apóstolos lá. Não, vou sair dessa, não vim para ser rei, vim para servir, como ele falou, vim para ser o servidor. E aí vem a segunda multiplicação dos pães e peixes, nós vamos entender. Essa segunda, que aconteceu já mais, uns 6 meses antes da sua crucificação. Ele se encontrava na Galiléia, e aí ele resolveu descer para a Judéia, onde seria crucificado. Ele resolveu visitar uma série de regiões pagãs ao entorno da Galiléia. Ele foi até o mar Mediterrâneo, onde tinha umas cidades pagãs importantes, muito importantes. Depois ele voltou para a região sudoeste do lago de Genezaré, região conhecida como Decápolis, tinham 10 cidades pagãs, e nesse momento aconteceu a mesma coisa. O povo, em torno de 4.000 pessoas, menos que na primeira, 4.000 pessoas, começaram souberam que Jesus lá se encontrava, foram até atrás dele, E Jesus ensinando, e aí o mestre, com o passar do tempo, ele se apercebeu que essas pessoas iam ficar desfalecidas. Elas moravam longe, provavelmente, tinham que ver as coisas. Como é que elas iam voltar? Diferentemente da primeira, aí ele chegou e tomou a iniciativa para os apóstolos. Temos que resolver essa questão da alimentação para essas pessoas. É interessante que os apóstolos, né, nós somos meio bipolar. Mestre, como é que nós vamos fazer isso? Eles não tinham acompanhado a primeira multiplicação, quando Jesus multiplicou. Se ele estava falando, é porque ele iria fazê-lo, né? E aí Jesus fez a famosa pergunta: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? E aí foi aquela discussão, né? Quanto você tem aí, Pedro para João, para Tomé, enfim. Mestre, em 7 pãezinhos. 7, tá bom. E fez a multiplicação dos 7 pães. Só que eram 4.000 pessoas e sobraram 7 cestos. Reparem os cofres, a barra,
abarrotados da providência divina, né? Uma primeira multiplicação, 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, 5 pãezinhos, e sobraram 12. Agora eram menos pessoas, 4.000, tinham 7 pãezinhos, sobraram apenas 7. Foi desigual, não foi? Não foi desigual? E qual a razão disso? Nós vamos encontrar no próprio texto do Evangelho. Eu trouxe aqui rapidamente para a gente dar uma olhada e vocês vão entender por que foi diferente o acesso a essa providência divina naquele momento e no outro, e nos traz a orientação como nós vamos sempre iríamos ter acesso a essa providência divina, né? Vamos ler aqui rapidamente. Trouxe até, é do texto de Marcos. Né? Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, aquilo que eu comentei, né? Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Esses discípulos também eram bipolar, porque eles estavam lá na primeira multiplicação e fazem essa pergunta para o Senhor. E perguntou-lhes, aí Jesus perguntou, quantos pães tendes? Disseram-lhe 7. E aí ele fez a multiplicação dos 7 pães. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. Repare, isso tudo está escrito no Evangelho. E entrando no barco com os seus discípulos, depois que fez a multiplicação, ele entrou no barco e foi para a região de Dalmanuta. Quando eles chegaram em Dalmanuta, eles saíram do barco e se aperceberam que daqueles 7 cestos, eles não tinham trazido nenhum pão, mas tinha um pão no barco. Olhem bem, e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Está escrito aqui no Evangelho. E aí, eles foram questionar, Jesus mostrou para eles, quando eles verificaram que tinha um pão no barco, por que o acesso da providência divina foi diferente. Porque quando Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam quantos? 7. Mas tinha um escondido no barco. Na verdade, eles tinham 8. Então, o que alguns apóstolos fizeram? Tiraram o céu. Quando Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles, 7, mas eu vou tirar o meu. Não fazemos muito isso? Deixa eu ver o meu aqui, deixa eu guardar, né? Não fazemos isso? E aí Jesus trouxe essa lição fundamental. Olha o que está escrito no Evangelho. E Jesus, mostrando isso, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais?
E aí vem a lição. Quando parti 5 pães entre os 5.000, quantos 10 cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe 12, como eu comentei, né? E quando parti os 7, agora, entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Eles disseram 7. E aí Jesus fez a seguinte pergunta, e ele lhes disse: como não entendeis ainda? Quando eu penso no meu, eu vou separar o meu, né? Deixa eu me garantir. Eles guardaram um pão, esconderam. Tem gente que diz, mas quem que escondeu, né? Tem gente que não gosta. Fala, foi Pedro, foi Tiago. Só sei que eles ficaram discutindo e falaram que tinham 7. Mas guardaram um para si. E Jesus foi claro. Quando você bota o seu interesse pessoal acima, junto, você não vai. Você acessa ainda a providência divina, porque é a providência divina, mas não as riquezas que essa providência divina pode lhe propiciar. E a outra informação, ensino importante, é que você deve sempre fazer tudo o que você pode. Aquilo que você não pode, Deus vai fazer. Então a primeira lição foi essa, a segunda é essa que nós estamos colocando aqui, e que a providência divina age quando você faz o que você pôde. A providência divina vai e completa. Então, depois da famosa transfiguração de Jesus, até falei que era uma passagem importante que nós encontramos na literalidade da reencarnação, porque na transfiguração Jesus estava com seus 3 apóstolos e 2 espíritos se materializaram junto com Jesus, já no final da tarde, no Monte Tabor. Aí quando aquele fenômeno se esvaeceu, eles foram, quem eram aqueles 2? Ninguém conhecia. Naquela época não tinha retrato, não sabia. Um é Moisés. Moisés, caramba, Moisés. E o outro? Aí é que deu um nó. Elias. Elias? Mas se Elias não tinha que estar aqui junto contigo, como é que ele está do outro lado? O Velho Testamento não se encerra que Elias vai chegar antes de ti? Como é que ele está lá do outro lado? E aí Jesus falou, não, ele já veio e vocês não o reconheceram. E eles entenderam que Jesus fazia menção a João Batista. Essa é a passagem da reencarnação literal. Não é interpretação espírita, é literal. Depois desse acontecimento, Jesus chegou em Cafarnaum, onde ele estabeleceu o seu, vamos dizer assim, o seu QG, né, das operações ali na Galileia, ficando na casa de Pedro. Pedro, nós sabemos, não era mais agitado, e Pedro foi questionado pelos sacerdotes do templo, porque além de pagar os romanos, você ainda tinha que pagar 2 moedas de imposto, 2 denários para o templo, era obrigatório. E Jesus ele não tinha pago nem Pedro. E os sacerdotes foram cobrar, né? O dinheiro foram em cima. Você está devendo ao templo e o seu mestre também. Aí Pedro não reagiu, porque Pedro era meio assim. Ele chegou em casa, na sua casa, encontrou-se com Jesus e o mestre já sabia o que estava acontecendo. Mas o que podia fazer Pedro? Pedro largou tudo que ele fazia, ele não pescava mais. Ele era um pescador de homens. O ofício dele era pescador, deixou de ser. Como é que ele ia ter
recurso para pagar o tempo. Aí Jesus ordenou-lhe que ele fosse pescar. Vá pescar, coisa que ele não fazia há muito tempo. Pescou. Quando ele pegou esse peixe tinha na sua boca uma moeda grega que valia 4 denários. Quer dizer, podia pagar os 2 de Jesus e os 2 de Pedro. Quer dizer, se você faz o que você pode, a providência divina vai complementar. E foi isso que Jesus fez, ele complementou. Pedro largou tudo para servir o Senhor, era pescador de peixe, passou a ser pescador de homens. Então que nós possamos também ter acesso a essa providência divina, lembrando essa passagem da multiplicação dos pães, que é talvez na essência, assim, é o maior simbolismo da providência divina, atendendo milhares de criaturas. Mas vocês viram as quantidades, e as quantidades foram diferentes, segundo o próprio Senhor, não é interpretação minha de nenhum livro, por causa que o grupo escondeu um pão para eles. Deviam ter falado, Senhor, 8, e não 7. Então, eram essas reflexões que tinha a fazer. Hoje é um dia especial, né? Fomos brindados com, devemos isso a São Jorge, né? São Jorge é um santo muito reverenciado. Embora conheçamos a vida dele, saibamos que aquela questão do dragão, enfim, são histórias contadas posteriormente, né? Mas é interessante que na época de São Jorge existiam outros 2 santos que foram muito importantes, né? Todos eles militares, né? Parece o centurião lá de Cafarnaum, que Jesus falou que não encontrou maior fé, foi naquele centurião e não nos templos de Israel, um centurião romano, porque essa época, final do século III, onde esses 3 foram contemporâneos, e era uma época muito difícil para o Império Romano, liderada sempre por tribunos, por militares, em conquista. Era uma época de crises, porque que sempre queria o poder e ficavam matando uns aos outros para alcançar o poder. Então é da mesma época. São Sebastião, que é o patrono da cidade do Rio de Janeiro, também foi um tribuno, também foi militar, morreu sacrificado, como também São Maurício. O Maurício, ele era da legião tebana, tudo no final do século III. No início do século IV, aliás, quando as perseguições aos cristãos foram as mais intensas, no início do século IV, aí o imperador Constantino, no ano 313, 14, ele trouxe o Edito de Milão, que trouxe liberdade religiosa, aí as perseguições cessaram. Mas esses 3, São Jorge, São Sebastião e São Maurício, todos eles têm a mesma origem, nas armas romanas. São Maurício tem até um martírio, para mim, o mais diferente que possa existir, porque ele era, essa legião tebana era do Egito, ele foi convocado pelo César para lutar na Suíça, ele foi com a sua tropa, só que ele foi convertido ao cristianismo. E como ele era um líder, ele conseguiu converter toda a sua legião. E na hora do momento da batalha, era comum necessário fazer aquelas cerimônias propiciatórias, considerando que o imperador era considerado um deus. Reparem, consideramos Jesus Deus até hoje, não era grande coisa, porque os imperadores romanos também eram deus, né? Só que Maurício se negou. Ele ia lutar, porque esse era o seu ofício, a sua obrigação, mas ele não ia fazer nenhuma reverência a um Deus que não fosse
o Deus Pai verdadeiro. E aí ele foi ameaçado, e aí ele poderia até ter lutado, seria o mais normal. Não, então venham aqui, porque eles queriam martirizar todos. Eles não eram um grupo frágil, não era uma senhora, não era um senhor idoso, um grupo de pessoas assustadas, não, era uma legião aguerrida. Eles depuseram as armas e eles foram sendo martirizados, 10 em 10, em 10 em 10. Toda a tropa foi martirizada. São Maurício. Então é da mesma época, são espíritos que deram testemunho da vida, e nós hoje estamos aqui aproveitando, né, para estudarmos a doutrina espírita. Consegui chegar aqui hoje em 25 minutos, foi. Tanto que o companheiro, olha, Guilherme, se você quiser mudar, porque é feriado, não, feriado é bom, porque como é feriado eu levaria 1h30 para chegar aqui. Então agradeço a todos e que possamos guardar muita paz em nossos corações. Agradecemos, Guilherme, pela palestra dessa noite. Deus te abençoe, que você possa estar conosco em outras oportunidades. Vamos então agora entrando na segunda parte, que é o momento do passe. Pedimos aos passistas para se posicionar. Posso tomar passe lá? Pode sim, se quiser de Santo Adriano. Pensando em Jesus, graças a Deus. Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo
ao Guilherme pela oportunidade de estar aqui conosco, passando sua mensagem do Evangelho, onde nós passamos nossas reflexões, os esclarecimentos dados aqui para a gente. Principalmente nós transformamos o que nós escutamos através dos exemplos, da prática, do nosso convívio com os nossos irmãos de humanidade, aqueles que convivemos diretamente no nosso lar, os convivemos diretamente no nosso dia a dia. Pedimos também por todos aqueles nomes que se encontram na nossa caixinha de socorro, os irmãos encarnados, desencarnados, que eles possam ser auxiliados, ajudar nas suas doenças do espírito, do corpo e da alma, e que nós possamos, né, nesse dia, vibrarmos com tudo aquilo que nós recebemos, com essa paz, com essa harmonia que se encontra presente, levarmos para dentro dos nossos lares e lá dividir com aqueles que lá estão, cada um recebendo o que melhor necessite, na saúde também do seu corpo físico e espiritual. E assim, Senhor, muito agradecido por esse dia, por essa noite de entendimento, de esclarecimento. Nos despedimos da Tua santa e abençoada paz. E te pedimos sempre, fique conosco, nos acompanhe, nos auxilie na nossa caminhada, nas nossas dores, nas nossas aflições, naqueles que também estão nas nossas telas mentais, precisando tanto quanto a gente. Então, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e graças a Deus. Então, nós vamos... Posso ir? Pode ir. Acompanho. Obrigado. Obrigado. Qualquer coisa. Tá bom, obrigado. Então, gente, vamos só passando uns avisos aqui. A nossa cesta básica, né, que a gente sempre precisa do auxílio, né, para compor os alimentos necessários para compor essa cesta, se encontra sempre no nosso quadrinho de aviso, nos avisos que a gente manda virtualmente, né, a nossa livraria, biblioteca e cantina sempre funcionando 30 minutos antes e depois da palestra, o nosso brechó também, da importância de doarmos roupas em estados bons, né, para que a gente possa auxiliar nos nossos gastos e com isso também auxiliando outras pessoas, né. Os horários de funcionamento terça e quinta-feira, do brechó de 9 às 12 horas, de 13h30 às 16h30, né. Novo horário agora, quarta-feira, das 17h30 às 19h20. Gestantes, precisamos sempre da doação de fraldas, tamanho M, para auxiliar as nossas gestantes. A evangeloterapia tem a presencial e a online, também nos nossos quadros de aviso. Nós precisamos, como toda casa, né, que a gente possa, cada um de nós contribuirmos com aquilo que a gente possa para auxiliar nos lugares da nossa casa, uma maneira que seja como sócio contribuinte. Nossos gatinhos sempre precisando de alimentos e aqueles que queiram adotá-los, né? Deixa eu ver mais aqui, dia 25, né, nós vamos ter o nosso feirão de 9 às 13 horas, qualquer peça por R$2. Dia 27, nosso primeiro evento do ano, que é o nosso almoço. Aqui o almoço é a massa, né? E diferente que essa vez nós vamos fazer por quilo, e a pessoa come aquilo que for de agrado, né? E nós precisamos, massas, nhoque, fusilli, vegano, sem glúten, molhos, né, parisense, 4 queijos, bolonhesa, vegano, né? E dessa forma vocês, além do mais importante, a confraternização entre a gente, vocês vão estar colaborando com a casa, né? E possam trazer no domingo aquelas doçuras, né? Os docinhos aí, o bolo, o que puder para nos auxiliar aí nessa confraternização. E para encerrar, nós vamos sortear 3 livros, aqui como a nossa casa sempre faz. O Guilherme precisou sair antes, ele falou que ele estava
com alguns problemas, né, doença, tá? Por isso que ele ficou sentado. Mas ele veio de muito bom grado aqui estar conosco, né? Eu vou abrir assim as 3 que era para ele. Então, número 6, número 10, não? Oi? Número 14, mais um, hein? E hoje está em 31, 60, nada, 24. Então fechamos. Boa leitura para todos vocês e bom retorno para nossas casas. Obrigado pela presença de todos. Graças a Deus.